Olá, o conteúdo desse vídeo é refinamento de esquemas e formas normais. Meu nome é André e eu sou professor da disciplina de Banco de Dados 1 da UTF-PR, Campus Campo Mourão. Essa aula está dividida em vários tópicos. Primeiro, nós temos uma contextualização a respeito do problema gerado pela redundância de dados. Em seguida, nós trataremos um novo conceito chamado dependência funcional. Depois falaremos sobre como decompor e quais os problemas a decomposição pode causar. Em seguida, trataremos do processo de normalização, apresentando a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Por fim, esse conteúdo termina com um exercício resolvido. O projeto de banco de dados que nós criamos, um modelo relacional, ele é composto de esquemas de relações e de restrições de integridade. Então, nós definimos as relações, as tabelas, e quais restrições essa tabela vai impor sobre os dados que ela armazena. Restrições essas de chave, de domínio e de integridade referencial. O modelo, normalmente esse modelo relacional, nós fazemos ele a partir do modelo de entidade de relacionamento. Isso utilizando uma abordagem que a gente chama de top-down, ou seja, a gente enxerga o sistema como um todo e passo a passo vai refinando esse modelo até chegar no modelo desejado. Entretanto, esses modelos que nós criamos nem sempre são perfeitos e, em alguns casos, eles acabam permitindo que informações redundantes sejam armazenadas. E essas redundâncias, elas geram problemas. São as chamadas anomalias de atualização, de inserção e remoção. Então, a ideia é que nós possamos, a partir do modelo de entidade de relacionamento, executar um procedimento que irá refinando esse modelo e com isso, eliminar as redundâncias. Para que a gente faça esse refinamento, nós temos que entender um conceito chamado de dependências funcionais. Uma dependência funcional é um conceito que engloba as restrições de integridade. Para que a gente materialize, de fato, o que se representa uma dependência funcional, vocês devem imaginar o seguinte, que dentro de uma tabela pode existir um conjunto de atributos que determina um outro conjunto de atributos. Ou podemos dizer que há um conjunto de atributos dentro de uma tabela que é dependente de um outro conjunto. Já já nós vamos ver alguns exemplos. A partir da identificação dessas dependências entre os atributos, é que nós vamos tratar de fazer os refinamentos. E esse refinamento ele é feito através de decomposições. O que seria uma decomposição? Seria uma redução do tamanho das tabelas. Você vai criar novas tabelas, mas com menos atributos. Aqui eu tenho um exemplo da tabela de funcionário horista, que possui o CPF, o nome, a vaga que ele ocupa, a avaliação, o salário hora e as horas trabalhadas. Intuitivamente, nós temos um atributo, que é o atributo-chave, o CPF, que determina todos os outros. Por que ele determina todos os outros? Porque, dado um atributo-chave, eu consigo determinar qual é o nome, qual é a vaga que aquele funcionário ocupa, qual é a avaliação dele, qual é o salário dele e qual é a hora trabalhada. Então, se eu tenho o CPF, em outras palavras, se eu tenho o CPF, eu consigo determinar ou saber
quais são os outros valores para aquela linha. Por isso que o CPF é indicado como uma chave primária. Entretanto, essa não é a única dependência funcional que essa tabela apresenta. Ao analisar os dados, nós podemos verificar que o salário hora ele é dependente da avaliação. Então, toda vez que a avaliação for 8, o salário hora vai ser 10. Toda vez que a avaliação for 5, o salário hora é 7. Aí, nós temos mais uma dependência funcional, onde a avaliação, determina salário hora. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de uma tabela de alunos, onde você tem a chave primária, que é RA, que determina todos os outros atributos. Então, RA determina o nome, RA determina o nome do curso, RA determina a idade, e RA determina a carga horária. Então, se eu tiver o RA do aluno, eu consigo todas essas informações a respeito do aluno. Por outro lado, eu tenho uma outra dependência funcional, que é o nome curso, que determina a carga horária. Então, toda vez que eu tenho computação, a carga horária é 3.200. Toda vez que eu tenho sistema de informação, a carga horária é 3.000. Observe que isso se repete nas demais linhas. Então, eu tenho uma outra dependência funcional, onde nome curso determina carga horária. Uma dependência funcional, então, é um tipo de restrição de integridade que generaliza a ideia da chave, né? Então, formalmente, nós conseguimos definir uma dependência funcional considerando que nós temos uma relação R, uma tabela R, e dois conjuntos, né, de atributos, o X e o Y. Né? Aí, dado um conjunto de linhas, né, ou seja, dizemos que uma instância de R, um conjunto de linhas de R, satisfaz a dependência funcional X determina Y, né, quando todas as linhas desse conjunto obedece a seguinte regra, né? Dado a linha, dados os atributos x da linha T1 e da linha T2, se forem iguais, né? Por exemplo, lá no caso da computação, na linha 1 tinha computação, na linha 3 tinha computação, então são iguais. Em toda vez que aparecer computação, lá na linha carga horária, que seria o conjunto Y, nós teremos um valor igual, que é o 3.200 no caso da computação. Tá? Então, essa dependência funcional é válida se todas as linhas respeitam ela. Né? Então, formalmente, é assim que nós definimos uma dependência funcional. Bom, mostrei as dependências funcionais, mas qual é o problema que essas dependências funcionais geram? Nós temos a redundância, tá? Elas geram redundância. Vejam, onde que está a redundância neste exemplo? Eu não precisaria armazenar, né, ou eu estou armazenando de forma redundante a carga horária dos cursos. Né? Por quê? Porque toda vez que eu informo o curso que o aluno está fazendo, eu preciso falar qual é a carga horária do curso. E eu não precisaria fazer isso. Então, essa informação é redundante. No caso do salário hora, para todo funcionário, eu tenho que informar qual é o salário hora. Mas eu não precisaria fazer isso porque existe uma dependência funcional, onde a avaliação que determina o salário hora. Então, veja que em várias linhas eu repito essa informação de forma redundante. Tá? Então, esse seria o primeiro problema causado pelas dependências funcionais, além da chave primária, obviamente, né? Porque a gente quer que cada tabela tenha uma única dependência funcional. Outro problema que gera-se com a dependência funcional é as anomalias de atualização. Por exemplo, se eu quiser atualizar
o salário hora dos funcionários, né? Ou seja, agora eu vou dar um aumento para os funcionários que têm avaliação 5, eles vão receber agora R$ 8 a hora. Ao invés de fazer uma única inserção e atualizar essa relação, eu vou precisar atualizar o 8 em todas as linhas onde a avaliação é igual a 5. Eu tenho que incluir o 8 no salário hora em todas as linhas que a avaliação é igual a 5. Se eu deixar de fazer em alguma linha, eu vou estar ferindo essa dependência funcional e inserindo uma inconsistência no banco de dados. Um outro problema é quando eu vou inserir um novo funcionário, né? Eu preciso saber, ter conhecimento dessa relação avaliação salário-hora. Nem sempre essa informação é uma informação da tabela de funcionários, pode ser uma informação da tabela de RH. Outro caso, não faz muito sentido toda vez que eu inserir um aluno, eu ter que falar qual é a carga horária do curso que ele faz. Essa informação talvez não faça parte do meu conhecimento sobre o aluno. Então, essa é uma anomalia que a gente chama anomalia de inserção. Você tem que ter conhecimento além do escopo da tabela que você está manuseando. E por último, tem a anomalia de remoção, que é o caso quando você exclui os alunos, por exemplo, de sistemas de informação, e daí você não tem nenhum outro aluno de sistema de informação. Aí você perdeu a informação que o curso de sistema de informação tem uma carga horária de 3.000 horas. Da mesma forma, neste outro exemplo, você pode ter excluído todos os funcionários que têm avaliação igual a 5. Então você perde essa relação de 5 para 7. E você não sabe mais agora, quando você for inserir outros funcionários, qual é o salário hora de um funcionário que tem avaliação número 5. Então essa é dita anomalia de remoção. Então são as 4 anomalias que nós podemos encontrar quando temos dependências funcionais, além daquela dependência funcional desejada, que é a da chave primária. Então, idealmente, a gente não deve permitir essas redundâncias, né? A gente deve eliminar essas redundâncias da nossa base de dados. Entretanto, em alguns momentos, em alguns casos, as redundâncias podem ser permitidas, né? Por questões de desempenho. Por que isso, professor? Nós vamos aprender lá na frente, em outros conteúdos de banco de dados, sobre processamento de consulta, né? E daí nós vamos ver o tempo que as consultas levam para serem executadas. Quando você tem todos os dados reunidos em uma única tabela, mesmo que em forma redundante, pode ser que você tenha um desempenho melhor sobre das suas consultas. Entretanto, nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão da nossa consistência dos dados, né? Porque nós vimos que nós podemos ter anomalias aí e levar os nossos dados para um estado inconsistente, dado o ferimento das dependências funcionais, né? Nós não podemos não estar dispostos a isso, e então nós vamos decompor essas tabelas a fim de eliminar essas redundâncias. Bom, então o procedimento para eliminar as redundâncias é muito simples. Primeiro, você encontra as dependências funcionais da sua relação e depois você faz a decomposição das tabelas. Ou seja, você vai substituir aquele esquema por outro esquema de banco de dados com tabelas menores. Por exemplo, na tabela de funcionário horista, nós vamos retirar aquela coluna salário, e essa coluna salário ela irá para uma outra relação, que eu estou chamando de salário, né? Cuja chave primária é a avaliação e tem esse atributo chamado salário horas. Então aqui eu guardo a relação que 8 define 10 e que 5 define 7. Né?
Então, e eu retiro essa coluna salário-hora que eu estava armazenando ela de forma redundante para cada uma das linhas do funcionário. Agora, como aqui vai ser uma chave primária, né, a coluna de avaliação será uma chave estrangeira para a chave primária avaliação na tabela salário, eu não preciso repetir essa informação aqui. Então, se eu quiser saber qual é o salário hora do primeiro funcionário, eu vou buscar aqui nessa tabela de salário hora dado a avaliação que ele tem. Com isso, com essa decomposição, eu elimino os problemas de anomalia. Então, eu não tenho mais dados redundantes. Quando eu precisar atualizar, eu só atualizo em uma única linha, né? Por exemplo, eu quero aumentar aqui o salário dos funcionários que têm avaliação 5, passar para 8. Eu aumento apenas nessa linha. Um outro ponto, quando eu precisar inserir um funcionário novo, eu não preciso ter o conhecimento de qual será o salário dele, simplesmente eu coloco a avaliação dele. Né? E caso eu remova um funcionário, os funcionários com avaliação igual a 5, eu não vou perder a informação que 5 define 7, porque isso não está na tabela de funcionário, sim está na tabela de salário. Para o outro exemplo do aluno, né, eu crio uma nova tabela de aluno, onde a carga horária não vai aparecer mais, né, ela vai ser retirada dessa tabela. Eu não vou precisar então ter essa informação de forma redundante nessa tabela. E eu criei aqui uma tabela chamada curso, né, que tem o nome do curso e a carga horária. E daí eu não preciso repetir essa informação várias vezes para cada aluno. Basta colocar uma única vez. O nome do curso aqui será a chave primária e o nome do curso lá na tabela de aluno, ele será uma chave estrangeira. Bom, como eu já disse antes, a decomposição em várias tabelas vai aumentar o tamanho do seu banco de dados, né? E depois pode ser que você tenha algumas consultas que sofram uma queda de desempenho, tá? Então é necessário observar isso quando forem feitas as decomposições. Mas há outras coisas que devem ser observadas para a sua decomposição estar correta. Primeiro, ela deve manter uma propriedade que a gente chama de junção sem perda. Isso significa que eu consigo voltar a informação daquela tabela original, caso eu precise. Né? Então, se eu juntar os dados das duas tabelas, eu consigo voltar para os dados daquela tabela original. Nos meus dois exemplos, isso é possível. E a outra propriedade que a gente tem que observar é a propriedade de preservação da dependência. Ou seja, a dependência funcional da tabela curso, onde nome curso define carga horária, ele se manteve. Né? Essa dependência funcional não foi perdida. Então, se ela se manteve, isso quer dizer que a decomposição foi feita de forma correta. E por aí, nós terminamos esse vídeo.